Olá, querida aluna, olá, querida aluna. Sejam muito bem-vindos, você, professor, professora, que normalmente acompanha as nossas aulas. Seja bem-vindo a uma aula da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui de Blumenau, Santa Catarina. Agora a gente está trabalhando com um sistema um pouco diferente, estamos em época de quarentena, em época de pandemia, e como muitas igrejas não estão podendo se reunir pessoalmente para suas escolas bíblicas e cultos regulares, nós aqui em Blumenau estamos, em vez de gravar uma pré-aula, estamos gravando efetivamente uma aula, ou uma tentativa de aula. A gente sabe que a aula precisa de uma dinâmica, de uma interação entre os alunos, mas dentro do possível, dessa videoaula a gente vai estar tratando a respeito da lição de número 4 da revista de Juvenis. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Juvenis da CPAD. E nessa videoaula, como eu já comentei, a gente vai estar conversando a respeito da lição de número 4, que tem como nome, como título, Como se deu o ministério de Jesus. O texto bíblico dessa lição é João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A leitura bíblica em classe dessa aula é o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 até o 20. Vamos ler aqui? E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela oportunidade que Tu tem nos dado nesses dias de podermos ainda assim nos reunir, de estudar e aprender mais a Tua palavra. Que nessa aula nós venhamos conhecer mais o Teu Filho amado, Teu Filho poderoso, precioso para nossas vidas, nosso Senhor e Salvador. Que Tu venhas abrir nossos olhos espirituais para conhecer mais as maravilhas do Teu amor, as maravilhas da Tua graça e da Tua bondade. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, para te conhecermos melhor e conhecermos melhor a Tua vontade. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Guarda cada um, abençoa cada um. Em nome de Jesus. Amém. Então, nessa aula a gente vai estar conversando a respeito da lição de número 4 da revista Juvenis, que tem como tema Como se deu o ministério de Jesus. E a nossa lição começa já com uma discussão bem interessante a respeito de o que é chamado. O que é chamado? O que você entende por chamado? Quando você ouve chamado, o que você pensa? É um telefone chamando? É alguém chamando outra pessoa na rua? É uma vocação específica de alguém? É uma habilidade específica de alguém? É uma necessidade de alguma coisa que uma pessoa pode ter? O que é chamado para você? Nós podemos estudar isso, nós podemos conversar a respeito e encontrarmos vários e vários significados, várias e várias interpretações do que é chamado. Mas aqui a gente vai querer conversar a respeito de duas coisas. Qual o chamado a partir de uma perspectiva bíblica e depois, qual o ministério de Jesus, o chamado de Jesus e o que isso importa pra gente. Porque nós não devemos só simplesmente ter conhecer, mas efetivamente ver que diferença faz. Por que a gente precisa ter aquilo? Os mandamentos de Deus para a nossa vida têm justificativas, tem lógica. E hoje a gente quer conversar um pouquinho mais a respeito disso. Normalmente quando a gente pensa em chamado, é algo que nos faz parar, nos faz prestar atenção, decidir se queremos ou não atendê-lo. Um telefone tocando, um interfone. Imagine agora, você está em casa, talvez você peça comida e vai vir um entregador do aplicativo ou do restaurante e vai entregar uma refeição para você, ele vai chamar você para ir lá recebê-lo. Ou então o chamado é algo que nós usamos para decidir coisas na nossa vida.
Olha, eu fui convidado para fazer tal coisa, mas eu entendo que eu não entendo que esse é o meu chamado, então eu não vou fazer. Fui convidado para participar de tal evento, então eu entendo que eu fui chamado para isso, então eu vou lá e irei lá, no caso, e irei participar daquilo, irei estar presente. Ou nós podemos entender a chamada como vocação. Aquilo que Deus nos chama a fazer, aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus quer que façamos. Seja na carreira profissional, seja na carreira eclesiástica, em várias situações. O que as pessoas normalmente entendem por chamado? Normalmente profissão, carreira, identidade, quem eu sou, para onde viemos, de onde viemos, família. Eu sou filho de tal pessoa. Antigamente, em tempos mais antigos, normalmente a sua família também determinava a sua profissão. Por exemplo, você era filho de uma família de marceneiros, você seria marceneiro. Você era filho de uma família que fabricava sapatos. Então você vai ser um artesão de sapatos futuramente. Hoje nós não temos mais muito disso, mas ainda é comum em empresas que têm, famílias que têm empresas familiares, normalmente pequenas, é muito comum que se olhe que os filhos são sucessores naturais dos pais. Então, de certa forma, a condição familiar naquela situação define aquilo que se espera que os filhos um dia serão. Não significa que necessariamente acontecerá aquilo. Mas se tem essa expectativa, se tem essa visão. Grupos, tribos. Hoje em dia não é mais tão comum a gente conversar de tribos urbanas. Eu, quando era adolescente, faz um tempinho já, eu tenho 24 anos. Mas quando eu tinha meus 12, 13 anos, metade da minha vida, atual no caso, se falava muito de tribos urbanos, os emos, os punks, os góticos e se tentava entender o que era cada um, o que se passava por cada um, o que eles pensavam, o que faziam, por que faziam o que faziam. E se você fazia parte de algum daqueles grupos, então aquele grupo definia quem você era. Eu sou emo, eu sou punk, eu sou gótico, eu sou determinada coisa de acordo com o grupo em que eu me encaixo. Hoje em dia os grupos não são mais grupos de costumes, mas eu sou adolescente, eu sou adulto, então eu sou chamado para fazer tal coisa. Eu sou homem, mulher, então se entende muitas vezes isso. Será que é isso que Deus quer que a gente use como padrão? Como as pessoas esperam um chamado de Deus? Quando você é adolescente, você é juvenil, você está lá nos seus 14, 15, 16, 17 anos, 18, quem sabe, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e você talvez está buscando, existe uma pressão enorme provavelmente em cima de você, no ensino médio, você tem que fazer faculdade, você tem que decidir sua profissão, você tem que ser algo da vida. E de que forma, muitas vezes, a gente espera que Deus nos revele o chamado dele? Porque eu espero que você esteja buscando a vontade de Deus, eu imagino que sim. Então nós oramos, nós choramos, nós estamos em pânico, em desespero e pedimos a Deus que revele a vontade dele. E como é que a gente espera? Eu particularmente sou pentecostal, sou de uma Assembleia de Deus, estamos num canal da Assembleia de Deus em Blumenau. Nós cremos em profecia, nós cremos em revelação, em sonhos, em testemunho interno do Espírito Santo, várias e várias formas. São formas válidas muitas vezes e Deus pode usar isso, mas será que é só isso? Será que é só isso que a gente tem que observar? E como foi agora? Chegando em Jesus, como foi chamado de Jesus? De que forma que Jesus foi chamado? Você pode observar em alguns textos da Bíblia. Se você está adolescente aqui em Blumenau, a Força Team está fazendo um projeto de leitura do Novo Testamento completo em 40 dias. Imagino você, se não me engano, agora você já deve estar terminando os 4 evangelhos. Você provavelmente já viu. E como é que Deus chama Jesus? É possível ver uma passagem bíblica onde Deus chama Jesus e diz, olha, eu quero que você faça isso, isso e aquilo? É possível? Será? Como que funciona esse negócio? E aqui a gente já aprende. O chamado de Jesus foi eterno. Nós muitas vezes vamos ver passagens onde aparentemente Deus está chamando Jesus, mas se você for observar, são mais reconhecimentos da parte de Deus de quem Jesus é perante o público que estava observando, do que um momento efetivo onde Jesus não sabia o que ele deveria fazer. Então Deus agora chama e ele sabe. Jesus já nasce, Jesus já cresce, Jesus já passa por toda a sua vida sabendo qual seria o seu propósito. Então é anterior
O propósito de Jesus, o chamado de Jesus, então já era anterior a tudo aquilo que ele passou, a tudo aquilo que ele fez. Jesus não descobriu o que ele fizesse quando ele nasceu. O que isso importa na nossa vida? De que diferença isso faz na nossa vida? E vamos já indo para o conteúdo da lição tópico 2. A nossa lição de número 4, ela divide o ministério, o chamado de Jesus, em duas partes. Primeiro, o ministério terreno de Jesus, que a gente vai conversar agora, e segundo, vamos conversar depois sobre o ministério messiânico de Jesus. Qual foi o ministério terreno de Jesus? Você sabe dizer? Quando você pensa na vida humana de Jesus, como é que ele viveu? Será que o chamado de Jesus era só para pregar e para morrer e ressuscitar? Ou será que a vida dele, o propósito de Deus para a vida de Jesus, incluía também a forma como ele viveria aqui? Será? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Leia o que Paulo diz. Jesus diminuiu-se a si mesmo. Ele se fez como nós. Lá em Filipenses, Paulo fala a respeito disso, Filipenses capítulo 2. Jesus viveu entre nós e foi como nós. Isso também era parte do chamado de Jesus. Também era parte do propósito de Deus para a vida dele, da forma como Deus esperava que ele agisse. Daquilo que Deus esperava que ele fizesse. Viver como nós, ser como nós, andar entre nós, fazer o que nós fizemos. Ele comeu, dormiu, trabalhou, teve seus relacionamentos, fez amizades, foi um ótimo amigo, é um ótimo amigo ainda, diga-se de passagem para nós. Ainda hoje, é Deus, é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nada foi feito sem que seja através dele, e ele se diminuiu, ele se... Paulo vai dizer que ele aniquilou-se a si mesmo para que tornasse forma humana. Para que fosse como nós. Imagine Deus infinito, todo-poderoso, com todo o conhecimento do mundo, assumindo uma forma humana, como nós fomos, como eu e você com todas as nossas limitações, capacidades, habilidades. Jesus não era uma espécie de super-homem com superpoderes não, ele viveu como nós, como eu e com você. Passou as mesmas necessidades. Você já pensou que Jesus passou 40 dias em jejum? Nós fazíamos jejuns curtos e já sofremos coisas terríveis e dificuldades e necessidades. Imagine Jesus 40 dias. 40 dias. Sendo como eu e você, passando a mesma fome que eu e você passaríamos, a mesma sede. Imagine só. Não estou dizendo que você deve ir agora e fazer um jejum de 40 dias. Não, irmão, vai com calma. Não é isso. Mas as necessidades que ele passou, as provações que ele passou, foi as mesmas que nós passamos. Ele não teve colher de chá, ele não teve facilidades. Muito pelo contrário, eu imagino que foi até mais difícil do que para nós. Jesus, ele viveu como nós, como modelo para nossas vidas. Por que Jesus teve que viver? Por que Jesus teve que nascer? Jesus não podia ter descido dos céus, vindo prontinho, era crucificado, ressuscitava e pronto. Por que ele teve que passar 30 e tantos anos aqui no meio de nós? Porque Deus queria que ele fosse modelo para a nossa vida, viver a nossa vida. Para que a gente pudesse ser salvo por Deus, para que a gente pudesse ser salvo por Cristo, ele precisou viver a vida que nós deveríamos viver. Ele precisou incorporar a natureza humana em todo o seu aspecto. Ele nasceu, ele viveu, ele trabalhou, ele comeu, ele dormiu, ele fez tudo o que a gente precisa fazer. Não tinha um WhatsApp, imagine só. Mas ele fez tudo isso de forma perfeita, agradando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por isso que Jesus teve que nascer, teve que viver. Por isso que Jesus não simplesmente pegou, desceu do céu, se entregou na cruz e ressuscitou e subiu de volta. Passou menos tempo aqui, não. Ele fez tudo o que nós deveríamos fazer. Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos.
Para que ele pudesse salvar eu e você, ele viveu a vida que eu e você deveríamos ter vivido de forma pura, perfeita, de forma completamente inocente. E que outros aspectos do ministério humano de Jesus a gente pode ver? Por exemplo, Jesus se preocupava com o dia a dia das pessoas. Jesus se preocupava com as suas necessidades. Ele alimentava, dava pão e peixe, ele curava os enfermos. Ele visitava, ele fazia companhia, ele conversava, ele aconselhava, ele ensinava. Jesus não era de forma alguma insensível às necessidades das pessoas à sua volta. Jesus não era de forma alguma alheio àquilo que se passava. Muito pelo contrário, ele era presente. Ele era presente, ele era fiel àqueles que estavam próximo de si. Quando via as pessoas passar fome, ele alimentava. Quando via as pessoas, dizia: Jesus, nós vamos perecer. Ele vinha e entrava com salvação. Quando vinha um mesmo estrangeiro e dizia: Jesus, o meu filho padece de uma doença terrível e faleceu. Jesus dizia: você teve fé. Ele está curado, está vivo. Aleluia, que grande, que maravilhoso. Também esse aspecto... Isso foi também a natureza, o ministério terreno de Jesus. A forma como Deus quis que ele trabalhasse, atendesse também. Jesus não veio para atender nossas necessidades. Jesus veio para nos salvar do poder do pecado, da morte, do diabo, da ira de Deus. Mas ele também atendeu às nossas necessidades. Ele não era insensível, ele não era alheio, ele não era, de forma alguma, Jesus não virava a cara quando ele via as pessoas em necessidade. De forma alguma, de forma alguma. Jesus viveu a nossa vida e fez aquilo que nós deveríamos fazer. E também, Jesus ainda hoje, ele olha as nossas necessidades, ele atende as nossas reais necessidades. Não aquilo que a gente acha que a gente precisa, não aquilo que a gente pensa que a gente precisa, imagina, não. Aquilo que nós realmente precisamos. Você pode ter paz, você pode ter consolo, porque Jesus está olhando as suas necessidades. Jesus está olhando o seu povo, guiando, ensinando, curando ainda hoje, alimentando da palavra de Deus, mas também de alimento físico. Ainda hoje Jesus cuida, ele mantém, ele sustenta. E aqui a gente vai indo para o tópico 3, sobre o ministério messiânico de Jesus. Jesus foi o Messias prometido. Jesus foi o Salvador que foi prometido ainda lá em Gênesis, quando Deus fala que a semente da mulher viria algum que esmagaria a cabeça da serpente, traria salvação e restauraria todas as coisas segundo a vontade de Deus. Jesus é esse Messias. Quando Moisés fala que viria alguém maior do que ele, quando os profetas falam e anunciam tantas e tantas vezes do Cordeiro que viria e seria sacrificado, sempre nós podemos e devemos ver Jesus. Ele é o cumprimento da profecia, ele é o cumprimento da promessa, ele é o cumprimento da promessa de Deus de salvação para todo mundo. Jesus não foi simplesmente um mestre e um modelo, mas também nosso Senhor e Salvador. E é muito importante a gente sempre lembrar disso, porque nós vemos tantos movimentos e tantas pessoas. Jesus era um cara legal, Jesus era um grande mestre moral, Jesus era um cara que a gente tem que ler o que ele falou, a gente tem que seguir o que ele fez. É sim, mas não termina aí. Não adianta você seguir o exemplo de Jesus e você não crer em quem ele era. Ele era o Filho de Deus, ele era o nosso Salvador, o nosso Senhor, que veio para nos libertar do poder do pecado, da ira de Deus e nos salvar. Veio demonstrar o amor de Deus para o mundo. Jesus não foi simplesmente alguém que veio dar uma lição de moral no mundo, não. Ele veio mudar o mundo. Ele veio mudar a nossa condição, mudar a nossa vida. Jesus quer mudar a sua vida, querido. Querida. Jesus quer mudar, ele quer transformar. Ele não quer simplesmente te dizer ser uma historinha, um conto, onde, olha, que lição de moral a gente aprendeu aqui. A gente tem que ser melhor que as pessoas. Não, ele veio para nos salvar e por isso nós somos melhores. Mas a gente não pode querer fazer como alguns que simplesmente aceitam Jesus como exemplo, mas não como seu Senhor, não como seu Salvador.
E no ministério messiânico de Jesus, vamos dizer assim, a natureza divina de Jesus, o lado divino de Jesus. Porque Jesus era Deus também, ainda quando estava na Terra. A gente pode ver três ofícios, três chamados diferentes que Jesus cumpriu. Jesus atua como sacerdote. O ofício sacerdotal de Jesus não tem origem em sua tribo. Jesus era da tribo de Judá, os sacerdotes eram da tribo de Levi. Mas Jesus cumpre todo o ofício sacerdotal por chamado de Deus, por vocação divina. Jesus é aquele que intercede por nós, por nosso perdão e por nossa salvação perante a Deus. Aquele que ora por nós, olha por nós. Jesus cumpre o seu ofício como rei, como aquele que domina sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Mesmo sobre tempestades, mesmo o vento e o mar o obedecem. Os demônios o obedecem, as pessoas o obedecem. Eu e você devemos obedecê-lo. Quando a gente fala a respeito de Jesus como rei, Jesus foi coroado de majestade, com uma coroa de Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. Ele foi poderoso em obras e palavras. Jesus é aquele que é nosso Senhor, a quem obedecemos, a quem nós servimos, a quem nós seguimos, fazemos a sua vontade. E por último, nós vemos o ofício de Jesus como profeta, como aquele que revelou a vontade perfeita de Deus. Revelou, não só nas suas palavras, mas nos seus atos, principalmente no seu maior ato, a morte e a ressurreição. Ao morrer e ressuscitar, Jesus ele é o sacerdote que nos salva, que nos expia, que intercede a Deus por nós. É o rei que então tem domínio sobre o poder da morte. E é também o profeta que mostra aqui a perfeita vontade de Deus, que é salvar todo o mundo. Salvar eu e você. É muito importante que a gente sempre tenha em mente isso. E o que a gente pode aprender a respeito disso, de nós, quando a gente vê isso? A gente vai chegando aqui no quarto tópico da nossa lição. Qual é o seu chamado? Por que a lição começa? Pensa um pouquinho. Por que a lição começa falando de Jesus? A lição começa falando de chamado. Daí ela vai falando de Jesus, dos dois chamados de Jesus. Então ela chega no nosso chamado. Como se relaciona? Como que a gente junta esse quebra-cabeça todo? O chamado de Jesus era quem ele realmente era. Meio difícil, né? Mas eu vou explicar. Quando a gente vê o chamado de Jesus, não era simplesmente alguma coisa que Deus mandou ele fazer. O chamado de Jesus era ser aquilo que Deus o fez, aquilo que ele realmente era. Desde o começo do mundo, desde a criação do mundo, Jesus já estava definido que Jesus seria o nosso Senhor e Salvador. Que ele viria, que ele faria tudo o que ele fez. Essa era a natureza dele. Ele já seria sacerdote, profeta, rei. Aquilo era a verdadeira natureza de Jesus. E nós também somos chamados para ser quem Deus nos criou para ser. Nós somos chamados todos os dias por Deus para sermos aquilo que nós somos criados. E com isso eu não estou dizendo que a gente deve subscrever essas teorias do mundo que diz, não, seja quem você realmente é, não, você não pode fingir que é outra coisa, não. Nós queremos que vivemos um mundo caído, que nós fomos criados de um jeito, mas o pecado trouxe consequências terríveis que atrapalhou todos os chamados. Mas Deus nos fez novos, nova criatura. Ele refez nossos desejos, nossas vontades, nossos ânimos, nossos anseios. Então, em Cristo tudo é feito novo, e em Cristo nosso chamado é novo. Para ser aquilo que Deus nos chama, para sermos filhos, para sermos pais, para sermos profissionais competentes. E como a gente tenta identificar melhor um pouco qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Uma dessas formas é a vocação. Quais são as habilidades e talentos que Deus te deu?
Eu sei que muitas vezes, quando você é adolescente ou jovem, nós temos um pouco de dificuldade e nós queremos saber a vontade de Deus e a gente busca de formas talvez que Deus não nos prometeu nos mostrar. É muito importante que a gente identifique quais as nossas habilidades e talentos, porque suas habilidades e seus talentos foram dados por Deus. Deus deu os talentos e dons que você tem para atender à vontade dele. Ora, Deus te criou de um jeito. Do que é bom? De forma alguma despreze as habilidades que você tem. Seja desenho, seja cantar, seja construir um prédio, seja qualquer coisa. Seja excelente, desenvolva os dons que Deus te deu. Da melhor forma que você puder, isso honra e glorifica a Cristo. Necessidades. Ver o que o mundo à nossa volta precisa e atender às necessidades. O que a sua comunidade, a sua volta, a sua igreja, mas também o seu bairro precisa. De que forma você pode atender essas necessidades com seus dons, seus talentos? De que forma Deus tem chamado você, Deus tem incomodado você, mostrado coisas ao seu coração que te entristece, te frustra, seja necessidades extremas de pessoas que estão passando por dificuldades, seja financeira, não tem algo para comer, mas também pessoas passando por doenças terríveis e que não existe cura, e você pensa, meu Deus, será que não dá para eu descobrir uma cura para isso? Não seja insensível a essa sua incomodação. Deus pode falar através disso, Deus pode estar te chamando para alguma coisa através também dessas coisas. Nossos chamados podem contemplar áreas todas, em qualquer área. Na política, nós temos uma série de políticos tão ruins. Por que nós não podemos ser cristãos que glorifiquem a Deus lá no meio? E quando eu estou dizendo, não estou simplesmente chegar lá para orar, mas fazer um bom trabalho, um trabalho sério, que melhore a vida das pessoas. Um empresário que cria uma empresa onde os colaboradores são bem tratados, são bem remunerados, vivem bem. São produtivos, não estou dizendo para ser desleixado, mas são tratados de forma humana. Eu sei que a maioria minha família também é de empresa, mas também nós vemos exemplos ruins. E nós cristãos devemos ser os bons exemplos, os exemplos que são seguidos pelo mundo. O problema é quando a gente está querendo seguir as ideias do mundo e nós não somos aqueles que estão liderando o mundo para mais perto de Deus. Nossos desejos também são uma forma que Deus pode nos mostrar nosso chamado, mas sempre com muita sabedoria. E tenha em mente uma coisa, nós não fomos criados para viver somente essa vida. Talvez nós tenhamos desejos dentro de nós, talvez você tenha desejos dentro de você, que Deus não colocou aí dentro para você seguir nessa vida, e sim na próxima, na era vindoura. Nós um dia estaremos no céu com Cristo. Será que não tem desejos dentro de você que Deus não colocou aí, mas que não é para hoje, é para o dia que nós estaremos com Ele? É muito fácil a gente confundir, é muito fácil a gente ignorar que, sim, muitas vezes, os desejos que nós temos podem ser cumpridos aqui, mas muitas vezes eles foram feitos para outro mundo. C.S. Lewis dizia, se existe um desejo dentro de mim que nada nesse mundo pode suprir, então eu fui criado para outro mundo. E é basicamente isso. E às vezes existem vontades que nós temos, anseios que nós temos que não vão se cumprir aqui. Vão se cumprir na nossa era vindoura quando nós estaremos com Cristo. Nós não devemos nunca perder essa perspectiva, mas também nossos desejos podem ser um sinal de Deus, uma direção. Sempre com muita sabedoria, muita conversa, muito discernimento. E converse com os cristãos maduros. Olha, o que os líderes da sua igreja têm identificado em você? O que a sua família tem identificado em você? Quais são as capacidades que eles enxergam? Quais são os potenciais que eles enxergam em você? De que forma que eles pretendem investir em você? É muito importante a igreja, você professor, você professora que nos assiste, você adolescente, quando um dia for líder, enxerga em outros adolescentes, outras pessoas, capacidades, habilidades, potenciais que Deus quer que eles desenvolvam. Talvez eles não enxerguem isso, mas é nossa função como igreja também ver isso e
nós temos esses olhos espirituais onde Deus pode nos mostrar isso. Devemos dar não só estímulo, mas também meios, ajudar pessoas a desenvolverem isso, a cuidarem. São algumas formas que a gente pode, em oração, sempre em leitura da palavra, sempre em oração, em conversa com Deus, nós podemos começar a identificar nosso chamado. Uma palavra, um testemunho pessoal, não creio que Deus vai revelar hoje para você aquilo que Ele tem para você até o fim da sua vida. Ele vai revelar para você aquilo que Ele quer de você hoje. Faça o que Deus quer que você faça hoje, e amanhã, provavelmente Ele já está direcionando, Ele já está guiando, provavelmente não, certamente Ele está direcionando e adiando. Ele está te preparando hoje para o que Ele quer de você amanhã, daqui a 10 anos, enfim. E aqui, finalizando a nossa aula, o chamado de Jesus nos inspira a viver o nosso próprio. Jesus cumpriu integralmente todo o chamado de Deus para a vida dele, toda a identidade que ele era, que Deus o fez daquela forma. E que nós possamos inspirar outros. Que nós, ao nos inspirarmos no chamado de Cristo para a vida dele, em ele cumprir e ser fiel e ser leal ao chamado de Deus para a vida dele, nós possamos nos inspirar nisso e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. A sermos fiéis à vontade de Deus para nossas vidas, às nossas habilidades e talentos que foram dados por Deus para nós. Adolescente, jovem, não desperdice suas habilidades e seus talentos. Procure descobrir aquilo que Deus te fez bom. Certamente Deus te fez bom. Ele te criou, você não está aí por acaso. Você está aí com um propósito. Deus te criou desde o começo do mundo. Deus já sabia que você estaria aqui e já tem um propósito para você. Tem algo que você se encaixa. Não quero ser fatalista e dizer, não, você certamente será isso, aquilo, outro, mas a vontade de Deus se cumpre. E nós não estamos aqui por acaso. A gente não tem que descobrir alguma coisa para a gente se virar e passar essa vida, não. Desde o começo do mundo, Deus tinha propósito para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de talvez dificuldades que algumas igrejas estão passando. Que Deus cuide da sua saúde, que Deus cuide da sua casa. Esteja sempre em oração. Esteja sempre vigilante, que nunca falte a provisão na sua casa, que nunca falte a provisão no seu lar. Se você é professor ou professora que está aqui nos acompanhando, que Deus continue te abençoando, que Deus continue sendo fiel e que você continue sendo fiel a esse ministério. Algumas dicas, se você tiver alguma ideia, coloque nos comentários de que formas muitas vezes a gente enxerga o chamado de Deus para a nossa vida. E coloque também trechos bíblicos onde você enxerga o chamado messiânico de Jesus e o chamado e o ministério terreno de Jesus. Coloque exemplos de versículos, coloque ideias, converse. Vamos conversar um pouco ali nos comentários. Eu sempre acompanho a cada 1 ou 2 dias, eu sempre gosto de acompanhar os comentários das lições mais recentes. Então a gente vai estar conversando. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, eu falo rápido, eu falo difícil, não tem problema, não fique acanhado. Professor Nicolas aqui tem consciência também, às vezes, das suas dificuldades. Coloca ele nos comentários, vamos conversar, vamos bater um papo, pode chamar, que a gente sempre vai estar disponível. Que Deus abençoe você e sua família, e até uma próxima aula.